Olá, agitadores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Teatro de Bolso e quero deixar uma perguntinha a vocês. Qual foi a última vez que você foi no teatro? Quando você era criança, já adulto, ainda frequenta, quantas vezes ao ano? O quanto isso causa impacto na sua vida? E hoje eu estou aqui com o Emerson Rechenberg. Se tiver errado, me corrija. Não, vamos no Rechenberg, Vamos no mesmo que tá tudo, Rechenberg. vamos facilitar a tua vida, né, mãe? Hoje eu queria agradecer muito por você ter topado essa entrevista, ceder seu espaço, seu tempo e abrir a sua história pra gente. Maravilha, estamos aí para contar um pouco desses 30 anos de trajetória com teatro e produção artística, enfim. Então, um abraço aí para todo o pessoal do Agitaí, um prazer estar com vocês. E assim, são 30 anos de carreira, mas uma coisa que eu gosto de saber, porque muitas vezes as pessoas, eu sempre quis ser ator, eu sempre quis ser essa profissão, mas e o Emerson quando era criança? Qual que era teu sonho? Emerson, quando criança, só queria jogar bola, como toda criança dos anos nascida ali na década de 70, era isso, jogar bola. Eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe muito cedo, com, sei lá, 2, 3 anos. Eu sempre brinco que eu comecei a ler antes de falar. E aí quando eu fui para a escola se tornou enfadonha, né? Porque primeira, segunda, terceira série ali eu já sabia tudo, então eu só aprontava, eu fui expulso de 2, 3 escolas, porque era um porre, né? As crianças aprendendo beabá e eu já estava lendo coisas mais cabeludas, vamos dizer assim. E aí quando eu estava na quarta série do primário, uma professora me identificou essa questão, né? De que eu estava deslocado no tempo e espaço. E aí ela inventou de falar assim, monte uma peça aí, escreva uma peça, dirija, monte com os teus coleguinhas de sala e tal. E eu nunca tinha feito nada nesse aspecto, mas fui atrás de livros, como é que aquilo era feito. E foi o que eu fiz, acabei montando a peça lá, a gente se eu apresentar em outras escolas, né? Isso volta meus, sei lá, 9, 10 anos de idade mais ou menos. E aquela coisa ficou ali, né? Guardada em algum lugar na minha cabeça, na minha alma. Terminei o ensino fundamental, fiz, né, caminhos normais ali como todo mundo. Jogava bola nessa época, fui quase jogador profissional mesmo, assim. Só não fui porque não podia parar de estudar para treinar em 2 períodos, etc. Sempre fui muito ligado ao esporte, joguei vôlei, joguei handebol, fiz ginástica olímpica de solo. E fui ali estudando e tal, e sei lá, no ensino médio fui fazer processamento de dados, que era um curso novo na época. Depois fiz física, 2 anos e meio, e aí, só que o teatro sempre estava meio que ali em paralelo, né? A gente já estava conversando antes, né, de como as pessoas têm esse contato com o teatro ou na igreja ou na escola. O meu foi na escola e também na igreja, grupo de jovens, aquela coisa da igreja que você vai lá, né? Que de santificado não tem nada, porque você só vai fazer bagunça no grupo de jovens, né? Conhecer as garotas, etc. Mas aí a gente montava a Paixão de Cristo, todos esses rolês que se faz, né, até hoje, né? Curitiba tem muito essa tradição, assim. E acho que, sei lá, eu tinha uns 16 anos, fiz uma mega adaptação da Paixão de Cristo lá, né? Texto escrito por um cara importante, né? Tipo, Jesus, Deus e tal. Aquelas coisas grandiosas de fazer num parque com 300 pessoas em cena. Então, assim, era um universo que sempre me apaixonou muito e eu sempre tive muito próximo por conta da literatura, né? Eu cheguei no teatro através da literatura. Tinha algumas peças escritas em peças de teatro, de dramaturgia em casa, daí eu lia e falava, cara, mas isso aqui é diferente, né? Não é uma narrativa, os caras falam, né? A história está sendo contada através de diálogos. Então foi mais ou menos esse caminho que me levou até o profissional que eu sou hoje, né? E você começou ali nos anos 90, né? Você chegou a comentar que você fez física, mas optou pelo caminho do teatro mesmo, da arte. Como que foi esse processo para você escolher, né? Porque são 2 cursos distintos, né? E olhar e falar, eu vou para este lado. Eu sou da geração do Halley, né? Eu juro que eu vi o Halley, uma bolinha bem pequenininha, assim, que foi uma grande decepção, ali acho que 85, 86, que foi o rolê do Halley.
E eu tinha todas as revistas, fiz meu pai juntar uma grana que ele não tinha para comprar uma luneta, sabe? Aquela loucurada da época do Halley, do cometa, né? Pra quem não sabe, o Halley é um cometa que passa a cada 76 anos aqui. E aí quando eu vi, eu tinha cartas do céu e tal, isso muito, muito novo. E eu fiquei também com isso na cabeça, que eu queria fazer astronomia um dia. Só que à época você tinha que fazer física e depois fazer especialização em astronomia. Então eu fui parar na física por conta disso, né? Querendo fazer astronomia como especialização depois. Mas por mais que pareça algo totalmente distinto, são áreas que são muito próximas, né? O nosso corpo é uma máquina cheia de ângulos, né? Se for ver um jogo de bilhar, é física. Tudo que os movimentos corpóreos nossos em cena, eles estão relacionados à física, relação de peso, massa, ocupação de espaço. Então, tem uma série de conceitos que eu aprendi na época da física que eu me utilizo hoje, né? Tanto no meu trabalho como diretor, como encenador, enfim, como ator também, né? Então, é o tipo de atividade que não exclui o que eu faço hoje, né? E a opção foi por isso, assim, o curso de física é um curso muito pesado, muito difícil, né? Eu sempre vim de uma carreira ali de meio CDF na escola e estava me dando muito mal em física também, porque eu vim de escola pública, você tem um monte de defasagem em matemática, uma série de coisas. Aí calhou de ter uma greve dessas da Federal, como o volta e meia tem, né? Até a gente está com uma agora de novo. E aí ficou, sei lá, 6 meses em greve, aí eu falei, cara, quer saber, eu vou me dedicar ao teatro, que daí eu já estava muito mais, estava impregnado com isso, já estava trabalhando, já tinha, né, conseguia até ter alguma renda com teatro, então aí eu optei pelo teatro. Bom, e até vendo assim essa questão que às vezes as pessoas não têm dimensão, né? De que quem faz, né, o curso de artes tem multifunções que se pode trabalhar. Sim. Hoje você é ator, diretor, faz um monte de coisa, mas como que foi para você escolher esse processo de agora eu vou trabalhar com isso, antigamente trabalhava com isso, o quanto tudo isso trouxe um repertório para você com esses 30 anos de carreira? A minha formação, eu sempre soube que eu queria fazer direção, assim, porque a minha visão de qualquer coisa ela é mais ampla, né? Isso também é um conceito da física, né? Eu tenho uma visão mais global, eu tenho uma certa dificuldade em compartimentar isso. Então, por exemplo, se eu leio um conto do Dostoiévski aos 12, 13 anos de idade, eu já tenho a imagem toda na minha cabeça. Isso passa pelo figurino, passa pelo cenário, passa pela iluminação, passa pelos personagens, que aparência eles têm. Então foi um processo meio natural eu me encaminhar para a direção, né? Só que aqui no Brasil a gente tem um problema histórico, que é assim, que o diretor de teatro ele acaba acumulando as coisas. Ele tanto dirige ator quanto ele é encenador. Você pegar na gringa, você vai ter essas figuras separadas, e cada um deles com 2 ou 3 assistentes. Então tem uma pessoa que cuida só da encenação, não está nem aí com o trabalho do ator. Você tem um outro cara que cuida só do ator, né? Se fosse no audiovisual, o pessoal da direção de arte e o preparador de elenco. No teatro a gente acumula todas essas coisas, né? E a minha 90% do meu trabalho é sempre como encenador, ou como cenógrafo, como iluminador, porque essas coisas caminham juntas na minha cabeça. O advento do ator é circunstancial e recente, né? Eu só me meto em umas furadas, eu não perco uns atores, eu resolvo fazer, e quando eu me vejo, eu estou em cena. Claro que é um prazer, é um barato fazer, mas também é o ramo que eu estou mais recente fazendo as coisas, então também tem um caminho que eu estou trilhando ali, né? Utilizo as técnicas que eu aprendi como encenador e que até passei para os meus elencos ao longo desse tempo todo, mas aplicar uma coisa e aplicar em você mesmo é outra, né? Então tem sido sempre um desafio e uma emoção, um barato diferente de estar em cena, né? Porque o teatro é a arte do ator, não importa o que o diretor diga. Quem está aqui em cena sou eu, nós dois vamos fazer. Se a gente resolver sabotar o diretor, a gente sabota e não tem Cristo, ele não vai parar a peça, pedir para o público sair. Embora tudo esteja combinado, aqui a gente acaba seguindo um fluxo que é nosso, do dia, da apresentação, da resposta do público, né? E acho que uma coisa que tem a ver até com a pergunta anterior que você fez, acho que assim, um grande barato para mim do teatro é essa coisa dele ser efêmero. Eu só tenho uma chance.
aqui na entrevista, se eu falar um monte de bobagem, a gente corta, começa de novo, marca outro dia, cancela, não vou mais na entrevista, você não quer mais me entrevistar. Agora no teatro tem uma única chance, né? 1 hora, 50 minutos de fazer tudo absolutamente certo e fazer com que as pessoas saiam daqui pensando ou refletindo sobre alguma coisa. E esse é o desafio, né? Então você ensaia muito, treina muito, se prepara muito para apresentar 50 minutos. O cara vier aqui dormir, ele não vai nem saber o que você fez, né? Então acho que outras coisas foram surgindo a partir de demandas. Eu comecei a trabalhar com produção por não ter pessoas que fizessem isso. Como eu disse, eu tenho um lado um pouco pragmático também, metódico, organizado, de certa forma, que me permite trabalhar com a produção executiva. Então eu faço hoje, atualmente eu faço isso com outros grupos, outros artistas, outras áreas, pessoal da música, né? Eu tenho trabalhado bastante. Então eu vou flutuando entre esses dois caminhos, né? O só artístico, vamos dizer assim, e também esse lado mais burocrático, com editais, com funcionamento de leis, com legislação, com empresa, com contador. Então eu tento fazer assim, realizar o meu trabalho da maneira mais completa, porque isso me dá autonomia. Eu não fico dependendo de outras pessoas, né? Eu mesmo respondo pelas minhas montagens, pelas minhas produções, e consigo também atender outros clientes nessa área de produção. E até com tudo que a gente conversou aqui, são 30 anos de carreira, né? E fora também tudo que você já estudou desde a infância e tudo mais. Você é daqui de Curitiba, correto? Sou. Então você acompanhou várias mudanças. O que você acha que mais mudou, assim, ou que impactou tanto o cenário artístico quanto também o público? Essas mudanças comportamentais, por exemplo, do público, né? O que eu comentei com você o dia que eu vim assistir a Dóceis, foi a primeira vez que meu filho esteve num teatro. Então, para ele foi uma novidade. Ele chega no cinema, ele pode comer, né? Ele pode conversar, às vezes pode pegar telefone. E foi algo que eu cheguei para ele e falei assim, aqui é um dos espaços que eu me sinto que eu me desliguei do mundo lá fora. Porque você entrou, silêncio, agora não é momento de fazer barulho, não é momento de conversar, não é momento de comer, é momento de você se entregar. Assim como vocês estavam se entregando aqui, toda a equipe, a gente estava se entregando em observar e entender tudo aquilo. Eu, por exemplo, não sabia, né? Como que é? Dostoiévski. Dostoiévski. Dostoiévski, porque eu tenho a pronúncia mais correta, mas enfim, o Dostoiévski está ótimo. E depois que eu fui pesquisar sobre, só que antes de eu pesquisar em casa sobre, aquilo já me deu um choque. Sim. Porque, né, lá do século XIX, mas Sim. a gente está nesse cotidiano agora. Sim. Então foram coisas que eu percebi na atuação de vocês, que eu já vivi, minha família viveu, amigas, amigos me relatam. Então, é esse o choque cultural de diferença. E às vezes, né, eu já tenho 32 anos, mas meu filho tem 11. Então, ele nunca tinha vindo no teatro, mas às vezes tem pessoas mais velhas, né, adolescentes, enfim, que já frequentam. E às vezes você, como diretor, ator, quais são os comportamentos que hoje você percebe que mudou tanto de 30, 20, 10 anos atrás? Então, eu acho que assim, nós, os seres humanos, continuamos péssimos como sempre fomos. Isso vale de 500, 600, 700 anos para cá, né? A gente evoluiu moralmente, eticamente, muito pouco. Então, a prova está aí que uma história que é baseada num fato real, diga-se de passagem, o Dostoiévski mantinha um jornal lá em São Petersburgo. Ele era meio um cronista também. E chamou a atenção dele uma cena de uma menina que se jogou de uma janela, e ele, a partir disso, que era um fato real, e ninguém nunca soube o porquê, ele escreveu esse conto pequenininho, essa novelinha, né? E a gente, é isso, se a gente ainda continua impactando as pessoas com esse tipo de situação, é porque que é uma situação arcaica, péssima, né? Quando vocês vierem assistir a peça, vocês vão poder entender isso melhor, para não dar muito spoiler. Mas nós continuamos nos comportando dessa maneira, continuamos em silêncio, somos péssimos em nos comunicar e somos incapazes que é a grande definição do Dostoiévski, né? Os personagens do Dostoiévski têm essa incapacidade assumida de ser feliz, de ser gentil, de ser amável, de ser qualquer coisa, né? Então acho que nesse aspecto até o nosso público não mudou muito, assim. A gente
Tem um outro espetáculo que eu faço do Dostoiévski que eu já peguei gerações diferentes, assim, sabe? Tá 20 anos em cartaz, então eu já estou, sei lá, na segunda, na terceira geração que está assistindo. E é mais ou menos esse mesmo perfil de público que vem, né? Tem essa coisa que você comentou, e que barato que foi, teu filho teve a oportunidade de vir ao teatro com 11 anos, porque tem gente que vai morrer com 90 e nunca foi ao teatro, né? Porque a gente tem uma série de tabus e uma série de mentiras sobre isso. Ah, teatro é caro, teatro é elitizado, teatro é não sei o quê, teatro é chato. Sim, teatro pode ser chato, a gente tenta tomar o máximo cuidado para que não fique muito chato. Mas é um tipo de experiência ritual mesmo, é isso, você vai vir para cá, exige a concentração de vocês, a atenção do público, porque, como eu falei, eu não posso voltar e falar de novo. O livro você volta as páginas e lê, no filme, no streaming, você volta, cara, o que foi? Ah, pô, tocou a campainha, eu volto. Aqui não, aqui a gente, tanto nós quanto o público tem uma chance só, né? O que eu acho que mudou radicalmente é a forma da gente chegar no público, né? Até a gente está vindo do Fringe, que teve 7, 8 espetáculos aqui, todos lotados, mas a gente tem uma dificuldade hoje de saber como é que o público fica sabendo da nossa produção. Porque até um tempo atrás você tinha os roteiros culturais dos jornais. Sim. Então você acordava no sábado de manhã e falava, vou ao teatro hoje, sim, no jornal, impresso, ou depois até mesmo no site, né? O que tem hoje? Ah, tem isso, isso, isso. A gente fazendo trabalho de assessoria de imprensa, os nossos assessores sabiam para onde enviar os releases, as fotos. Hoje a gente não sabe, né? Não tem para onde mandar. Tem 1 ou 2 jornais, que daí são também de públicos muito restritos, as pessoas se desabituaram a procurar dessa forma. Então o que elas fazem? O que todo mundo faz? Ah, joga no Instagram e reza para que as pessoas vejam, saca? Vai mandando direcionado para um lugar e tal. Até me perguntaram assim, mas não tem uma central de notícias da arte? Eu falei, não tem, cara. Você vai pegar o site da Fundação, você vai encontrar as coisas que estão nos espaços da Fundação. Do Teatro Guaíra, as coisas que estão no Teatro Guaíra. E os outros espaços, né? Os espaços particulares, independentes, como é o nosso caso aqui. Então, eu acho que essa é a grande charada ainda de a gente entender como é que a gente acha o nosso público-alvo, sabe? Como é que a gente se comunica com ele. As regras do Instagram, do algoritmo, dos influencers, elas não valem pra gente. O nosso público, ele também, infelizmente, ele não é um público tão abrangente, né? A gente está vendendo um produto que é muito difícil de ser adquirido. As pessoas não... Tem gente que consome isso 1, 2, 3 vezes ao ano. E se acontecer alguma coisa naquele dia especial que você falou assim, hoje eu vou ao teatro, qualquer coisa que aconteça, se chover você já cancela, se tiver um aniversário, se alguém te ligar para você tomar uma cerveja, você vai, sabe, assim, 1 milhão de desculpas para você não ir, porque não é um hábito nosso. Não é um hábito, coisa que na países mais antigos, inclusive que o nosso, e mais civilizados que o nosso, a arte ela está presente no cotidiano das pessoas. E isso daí não é, a gente não vai conseguir corrigir nunca, a gente, produção. Nosso trabalho é continuar ofertando, para ver se essa demanda aumenta. Mas quem faz isso é a escola, quem faz isso é a família, né? Eu cito sempre um caso muito interessante. Os pais adoram colocar as filhas pequenas no balé. No balé. É lindo, vai lá, agora, ai, dança e não sei o quê, tira foto e filma e gasta uma grana com ingresso e vende ingresso para as tias, faz um fervo todo. Aí quando chega aos 16, 17 anos, essa menina fala assim, mãe, pai, eu vou fazer faculdade de dança. Mas nem a pau, você vai fazer medicina, porque a arte é coisa de vagabundo. Percebe? Então você percebe a falta de lógica, não é nem a lógica do pensamento, né? É muito bonitinho quando é os outros, né? Assim, quando é criança, quando é pequeno, não, está experimentando, mas ele fez xadrez, fez natação, fez balé, mas ele vai ser médico. Né? O pai já definiu, o pai não vai ser advogado, vai ser alguma coisa. Então, eu acho que esse é o principal problema, né? Da gente ter essa, enquanto sociedade mesmo, ter a consciência da necessidade da arte. É isso que não nos deixa embrutecer, né? A gente acabou de vir da pandemia com um bando de imbecil falando que não precisava de artista, né? Se não fosse os artistas na pandemia, a gente tinha um surto de loucura coletivo. Porque você estava ouvindo música, você estava vendo filme, você estava assistindo qualquer coisa. E quem faz isso?
os artistas, né? Então, acho que a grande dificuldade hoje é essa. Como é que a gente dialoga com essas novas gerações que não têm paciência de ver um clipe de 3 minutos? Né? Nós somos da geração MTV, a gente ficava vidrado naqueles... Hoje você faz, vou produzir um clipe numa banda agora, não, mas não pode ter mais de 2 minutos, porque senão a molecada não assiste. Falei, mano, então faz o quê? Né? Como é que eu convenço elas a virem aqui e ficar 1 hora assistindo minha peça? Difícil, né? Então acho que a gente... Cada época, cada período tem os seus desafios, né? Acho que hoje o básico é o nosso, o importante é sempre falar, o teatro vai morrer, o teatro já morreu, não morre, né? Porque ele é inato ao ser humano. O teatro existe, o teatro é uma mentira, a gente conta mentiras, e o ser humano é mentiroso. Sempre foi e sempre vai ser. A gente sempre conta ficção, sempre conta a melhor parte da minha carreira, que eu estou te contando agora. Não vou contar os podres. Conta aí. Não, você fica com outro papo de 5 horas, né? Mas a gente ficcionar a nossa própria vida é uma característica do ser humano. Sim. A gente escolhe, seleciona. E quando você seleciona, você está ficcionando. Então, isso nunca vai mudar, a gente nunca vai deixar de fazer isso, né? Mas acho que me alonguei um pouco, mas acho que é essa a resposta. E até puxando de tudo que você falou, uma coisa que me interessou muito, né, que eu falei que eu fui no espaço do Mauro Zanata esses tempos, e vir aqui, né, porque às vezes meus amigos me chamavam para vir aqui, porque, gente, é na Itupava, a galera sai para os seus happy hours, vem beber, sai com os amigos, trabalha aqui perto, e aí eu olhei e falei, como assim o teatro de bolso é ali? Né, e eu olhei e falei, ó, pude comer, vim correndo, assisti a peça, saí, meu carro estava aqui seguro, fui embora e nossa, eu e meu filho conversando um monte, porque a gente mora longe, né? A gente foi conversando um monte e olhar e ver que é um espaço não convencional. Sim. Né? Não que eu converse com pessoas que frequentam muito teatro, mas quando eu fui conversar, por exemplo, essa semana, eu falei assim, quando eu falo teatro para você, o que você lembra? Teatro Guaíra, que é a referência em Curitiba. É um ícone nosso, né? Daí foi até o que você trouxe, né? Das pessoas falarem, é muito elitizado, é isso, é aquilo. E eu falei, nossa, eu fui no teatro de bolso, era 20, 30 reais. Nos shows que a gente vai, a gente não paga 20, 30 reais. Sim. Então, assim, a gente ficou lá 1 hora, conversou, viu o ator que minha mãe gostava da novela. Ainda teve um plus ali. E, assim, saiu toda aquela reflexão. Isso que me chamou a atenção, né, de você trabalhar em espaços não convencionais. O quanto isso traz uma democratização da arte. Sim. Porque, né, tem outros espaços que às vezes a gente paga um valor mais alto em algumas peças, em orquestra, isso e aquilo. E aqui trazer essa acessibilidade, né? Eu queria saber de você, como que foi, né, trabalhar aqui nesse espaço, também ter a Helena Collodi, e trabalhar com tudo isso, trazendo esse fator de olhar e falar, aqui vai ser mais acessível a vocês. Assim, cara, Curitiba tem uma tradição desses espaços não convencionais ou independentes, como a gente gosta de dizer, que são esses espaços que não são mantidos pelo poder público, né? Embora Curitiba tenha uma série de aparelhos culturais, a gente não pode reclamar disso, tanto a Fundação quanto a Secretaria. Tem diversos espaços com atividades, inclusive, né, subsidiadas ou gratuitas. Mas Curitiba sempre teve, eu lembro logo que eu entrei na faculdade, assim, cada grupo de aluno alugava uma sala qualquer e montava um teatrinho, né? Porque a gente depende do espaço físico. Eu falo sempre à equipe que trabalha atualmente comigo, que é um privilégio a gente estar aqui nesse palco, ensaiando nesse palco durante 2, 3 meses. Os outros grupos que vieram se apresentar aqui ensaiam no condomínio, cara. No salão de festa do condomínio com festa de aniversário ali do lado. Né? As pessoas ensaiam no parque. Eu já ensaiei no Parque São Lourenço, porque você não tinha um espaço para ensaiar, né? Então, acho que isso cumpre uma demanda. O fato de embarcar nesse projeto do Teatro de Bolso, que é do João Paulo Melo e meu, desde que eu estou aqui com a minha empresa, é justamente o de tornar isso acessível para os outros grupos, embora eu faça a gestão, a minha empresa faça a gestão, mas ele está sempre aberto para que as pessoas possam, né, ele tem um valor de locação acessível, que permite que o valor dos ingressos também seja acessível. Ele é um espaço... Agora no festival surgiu isso, assim, durante o Fringe, né, surgiu esse termo dele ser uma incubadora, saca? Porque no festival passado tiveram grupos que vieram para cá e que esse ano já estavam ocupando espaços com
10 vezes a capacidade que eu tenho aqui no teatro, que são 26 lugares. E embora seja muito difícil ter 26 pessoas no teatro, né? Se você pegar lá o Mini Guaíra, por exemplo, que é a sala menor do Guaíra, que os preços são acessíveis, etc., você cansa de ir lá num lugar que tem 70 lugares e ter 20 pessoas lá dentro, né? E aqui a gente tem os 26, então não é uma tarefa fácil encher esses parcos 26 lugares que nós temos aqui, né? Mas eu acho que é fundamental, assim, que tenha espaço, cara, que em cada garagem, isso é um movimento muito da música, né? As grandes bandas começaram em garagens, velho, saca? Né? Eu sou muito ligado à música também, e é isso, o cara começava na garagem dos pais, lá com os pais xingando, e dali eles ocupavam outros espaços. E acho que quanto mais espaços e salas e garagens e parques, né, as pessoas possam se reunir e assistam o ensaio, que é um processo longo, é um processo demorado, é um processo difícil. O ensaio de teatro é um processo muito denso, né? A gente ensaia 4, 5, 6 meses, às vezes, para botar a peça em pé. E a base para isso acontecer é um lugar, né? É uma sala mínima que seja, com um piso adequado, que você não se machuque, que você não... Sabe, pô, se você tiver luz, se já tiver o equipamento de som, melhor, porque aí você já vai adiantando algumas etapas do processo, né? Mas eu convivo muito com isso aqui, do pessoal chegar aqui e falar, nossa, cara, que bom poder ensaiar no teatro. Porque quando eu loco, eu forneço um horário a mais para que eles venham ensaiar e se ambientar. Porque é isso, as pessoas acabam ensaiando onde elas podem. O tio tem uma garagem grande, o outro na escola, não sei o quê. Então acho que essa ainda é uma defasagem, o espaço que as pessoas pudessem ensaiar, seja do poder público, seja de uma grande empresa. Pensa lá, você tem um refeitório que se usa 2 vezes por dia, às vezes só na hora do almoço, um lugar gigantesco. Libera esse espaço para a galera ensaiar final de semana. Os pavilhões, os barracões de igreja sempre serviram muito para isso, né? Sim. Final de semana a galera está na igreja lá ensaiando, né? Porque essa é uma demanda gigantesca nossa, ter um espaço. Então, assim, humildemente a gente tenta suprir um pouco esse gap de música e de teatro de pequenas produções, né? Que você possa ganhar nisso, que é falar super baixo aqui, o público ouvir lá, você ganhar essas nuances. A gente tem aqui, sei lá, recital de violão que os caras nem plugam nada, tocam, sabe, total acústico ali, a pessoa ouve bem, essa proximidade, né? Quando você assistiu, você estava lá na última fileira, né? Mas, cara, você está colado aqui no palco. Então, essas são características que eu acho que são bem interessantes nesse espaço aqui, né? E eu sempre fui a favor de ter, como você citou, o Mauro, a gente era vizinho do Mauro Zanata lá na Lamenha Lins. O Obragem tem espaço, tem um espaço fantástico, né? Tem uma série de outros espaços pela cidade, ainda todos muito centralizados. Que daí é aquilo lá, assim, o cara tem que ir para o centro para assistir uma peça, né? A gente precisa expandir isso também mais para os bairros. Mas acho que é um processo, né? A gente está ainda voltando desse período pós-pandêmico. As coisas estão começando agora a voltar a um eixo mais ou menos normal. Então acho que fica aí também a indicação de que assim, não tenho medo de abrir um espaço pequenininho numa sala lá no Tatuquara, no Boqueirão, no bairro Alto, saca? Abre, cara, abre, você vai levar o cara lá, você vai cobrar pouco, você vai ganhar pouco, você vai trabalhar muito, mas a tua missão humanitária está sendo cumprida, né? Faz na praça, faz na rua, faz no... Né? Músico toca às vezes no boteco por uma mixaria, música dos outros. Pega a sua música autoral, faz igual o Plá. Pega a bicicletinha e sai aí com o seu CDzinho, né? A gente ainda precisa desses abnegados que façam isso, saca? Porque, claro, é o mercado, claro, é business o que a gente faz, a gente precisa sobreviver disso, a gente tem 200 mil contas para pagar, a gente tem obrigações, a gente paga imposto, a gente gera emprego, saca? A economia criativa gera 3% do PIB desse país. Então não é pouca coisa, né? Então acho que é isso, se a gente conseguir se aproximar do público, se a gente estabelecer esse vínculo maior e se a gente tiver mais espaços que fomentem, acho que é uma cadeia, é o ciclo virtuoso, né? Tem mais produção, aí tem mais demanda, aí tem mais demanda, eu tenho que aumentar o teatro. Uma hora eu não consigo mais atender com 20, com 40, eu vou ter que montar um maior e assim vai, né? Como é em qualquer mercado, qualquer outro produto que você ofereça, né? Sim, sim, acho que
É igual você falou, né, da questão da oferta e demanda. Quando a gente senta, a gente fez esses dias uma entrevista com uma psicopedagoga, ela falando sobre a importância da arte na sociedade, né? Igual a gente trouxe aqui escolas, igrejas, muita gente fala, quando eu converso, a primeira vez que eu tive contato com música ou com teatro foi na igreja, então esses espaços também fomentarem mais, né? Então, assim, te agradeço por todas as informações que você abriu, acho que aqui todo mundo conseguiu saber a história do Emerson um pouco mais a fundo, desde o seu início, como que, né, a arte foi se transformando dentro da sua vida, todas as suas funções, saber que você é uma das cabeças aqui, né, desses espaços, fazendo à frente, porque são pessoas como você e as pessoas que trabalham como você que fomentam sonhos, né, igual você trouxe na questão de ser 3%, né, da PIB. Gente, é muito emprego. Às vezes, uma coisa que é engraçada, mas você é ator, você trabalha com mais o quê? Você é músico, mas você trabalha com mais o quê? Você ganha dinheiro como, né? Gente, a arte é um trabalho, né? Igual você trouxe a questão da pandemia. Quantas pessoas que trabalhavam no meio artístico, nossa, tinha gente passando por vários problemas, mas e se não fosse a arte dessa pessoa para te resgatar? Sim. Igual você trouxe dos streams, a gente via vários artistas fazendo live, né? E às vezes você gastar com captação, e às vezes aquilo não tem um retorno financeiro, mas ser só aquele retorno de eu levei a arte a essas pessoas que estavam em casa, às vezes depressivas, isso e aquilo. Então isso é importante, olhar para a arte com amor, né? Com respeito, porque o que vocês fazem é lindo. Para mim é único. Eu sempre brinco assim, cara, se pegar qualquer pessoa que trabalhe CLT aí, qualquer pessoa, claro, tem que ser da minha faixa etária, não pode ser muito mais jovem, mas ela não aguenta uma semana meio de trabalho aqui, sabe? Porque é uma carga de às vezes 18, 20 horas por dia. Eu saio daqui, você vai para casa, continua fazendo coisa, no outro dia você está aqui, enquanto você não está fazendo, você está pensando, você está no notebook resolvendo coisa no computador e mandando projeto. Então, assim, é muito fácil ser crítico, entre aspas, né, dos artistas, se você vai lá, bate seu cartãozinho às 9 da manhã, tem uma hora de almoço e sai às 6 e vai para sua casa, né? Empreender nesse país é muito difícil. Na nossa área, mais difícil ainda, né? Então é sempre uma cruzada. Tem o Ivan Cabral lá em São Paulo do Saxos, eu trabalhei com eles um bom tempo, e sempre que eu ia para lá com o espetáculo, ele falava, putz, não vou poder ir porque eu estou no teatro, né? Eles falam, nós somos meio que esses sacerdotes do rolê, a gente está sempre rezando a missa, né? Não consigo ir na missa do outro porque você está sempre trabalhando. Mas eu acho fundamental, mas esse espaço que você abre também, que é para um outro nicho, né, que não são ali já para os convertidos, porque as pessoas que vão ao teatro já vão ao teatro, né? Eu acho que a gente está vivendo muito esse momento também da gente preferir pregar para os convertidos, o que é fácil. Eu pregar para a minha bolha é fácil, né? Estar aqui no Itupava é estratégico nesse aspecto também, né? Meu público está muito mais lá na Trajano Reis, na área central, que é um pessoal com outro espectro social e político. Estar aqui num lugar que é mais elitizado, vamos dizer assim, e que tem pensamentos distintos dos nossos em relação à arte mesmo. A gente tem uma série de boicotes aqui, inclusive, dos próprios bares em relação ao teatro. Então essa resistência é o que nos move, né? Aquela velha história, a gente não gosta de muita treta, mas se me chamar eu vou, né? E é isso, a gente está sempre lutando aí contra as adversidades e fazendo isso com orgulho, com respeito, né? É o que a gente decidiu fazer. Sempre digo também para a galera que, cara, não adianta a gente não tem nem o direito de reclamar porque a gente escolheu essa vida. Sabíamos como era, que nem, sei lá, um médico, um veterinário reclamar porque ele vai ter que acordar de madrugada para atender um paciente. Ele escolheu aquilo, né? A diferença são os salários, que eles ganham muito mais que a gente. Mas acho que é isso, então. Te agradeço aí também pela oportunidade e um abraço aí para todo mundo. E convidar vocês a virem aqui conhecer o espaço, né? Eu vim na Dóceis e achei incrível. Venham conhecer, venham curtir mais da arte. Sair, né? É o poder da reflexão, da atenção. Então venham ser impactados, igual você comentou, né? Não importa se a pessoa entrar e
né, às vezes não gostar, mas que ela não entre do mesmo jeito, Exato. tipo assim, não sai do mesmo jeito que ela entrou. Então, venha conhecer. Só para fechar o ciclo, as pessoas às vezes confundem assim, de que arte e cultura são as mesmas coisas. Pelo contrário, são diametralmente opostas. A cultura é aquilo que você, sei lá, você está fora da tua cidade, teu país, aí você vai lá e come uma feijoada, ouve um samba, e daí você se sente abraçado por aquilo e você fica feliz. Essa é a função da cultura. A arte é para incomodar. A arte é essa coisa que coloca assim um alfinete embaixo da sola do teu sapato e você vai sair daqui pensando, fala, pô cara, mas eu sempre achei isso, né? Isso vale para um quadro, isso vale para uma música, vale para uma peça, vale para um balé, né? A função da arte é mexer nessa água, porque a água parada cria limo, né? Então assim, as pessoas às vezes chegam aqui e falam, não entendi nada, não gostei. Ótimo, cara. Mas ela vai sair daqui pensando, ela vai procurar quem é o Dostoiévski, quem é o Licurgo, quem é o Emerson, quem é o fulano, saca? Vai ler mais alguma coisa, vai aumentar esse repertório, esse estofo dela, né? Então assim, a gente não ir ao teatro também achando que vai ser... Não, venha com o coração aberto para de repente ser impactado, ser incomodado e falar, puta merda, eu já fiz isso, cara. E aí quando eu vejo lá quando o outro faz, isso bate para mim, né? Acho que é isso. Agora chega. Agora chega. Muito obrigada, Emerson. Imagina, mas foi um prazer. E aí, qual foi a última vez que você foi incomodado ou saiu reflexivo de uma peça de teatro? Deixa aqui nos comentários e não deixem de seguir o Helena Collodi e o Teatro de Bolso. Até a próxima!